Fala, garoto! Mais um episódio aqui no nosso Bate-Papo Ideal. Todo mundo já sabe, é o podcast da Construtora Ideal. Tô com meus parceiros aqui, o Enoque e o Luquinha, um super convidado. E agradecer a Favos de Mel pelas delícias, como sempre, a gente sempre devora aqui. Eu mais durante o podcast, eu já vou comendo mesmo, viu? O Marcão já tá de olho ali, é para ficar à vontade. Obrigado, Favos de Mel, uma padaria incrível, quem está em Guarulhos tem que conhecer. E lembrando que hoje temos um convidado especial para colocar a mão na massa mesmo, falar de arquitetura, de engenharia, mas antes dele falar, o Enoque tem a sua palavrinha, né, Enoque? Sou eu, Enoque Paiva, gerente comercial da Construtora Ideal. Hoje o assunto me interessa bastante, né? E hoje eu vou ficar quietinho, vou só ouvir, né, Luquinha? É isso aí. Eu sou o Lucas, responsável pelo marketing da Construtora Ideal. E não só do marketing, toda hora que eu vou lá na obra, fazer uma das gravações e tal, eu vejo o Luquinha lá na obra, também não é fácil não esse menino. E hoje, quem está aqui com a gente? Marcos Jordão, ele que é sócio da Patrícia, esposa da Bauer Arquitetura Criativa, da Soltrix, e ele vai falar tudo sobre engenharia, arquitetura, o que dá de dor de cabeça na obra, o que não dá. Marcão, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, né? Eu já começo dizendo que eu acho que é uma sacanagem vocês colocarem todas essas coisas deliciosas aqui. Eu com meus 2 metros de altura que estou em fase de crescimento, eu só posso comer depois, né? Mas obrigado pelo convite, obrigado Enoque, obrigado Lucas, vamos embora. Mas isso é uma sacanagem mesmo, porque quem mais fala aqui é o convidado, a gente só pergunta, enquanto o convidado fica falando, a gente olha. Pois é, né? Estou entendendo, já entendi de vocês. Bora lá. E me fala como é que surgiu uma paixão por arquitetura e engenharia desde criança, ou você desenvolveu, ou tem algum familiar aí? Não, pai, na verdade tio? eu sou o primeiro da minha família, né, nessa área de construção, e foi um acaso, né, uma história assim que eu conto, as pessoas acham, cara, foi isso mesmo, foi um acaso. Eu sou formado em técnico de ciências contábeis, trabalhei 3 anos na área e em determinado momento tinha uma propaganda antiga da Pan-Americana de Artes que fala, vire sua mesa. Eu lembro desse comercial, o cara virava a mesa. Pois é, e eu acho que eu fui um pouco influenciado por isso, eu não aguentava mais a questão de ciências contábeis, porque ela é, de uma certa forma, repetitiva, né? Não estou desmerecendo a profissão, é muito complexa, inclusive, porém, todo dia tal é tal coisa, o dia tal é tal coisa, chegou dia 30, começa tudo de novo, né? E eu me senti um pouco preso fazendo esse tipo de trabalho. E talvez inspirado por essa propaganda, falei, deixa eu virar a mesa aqui. E fui começar a procurar. Bom, eu sou da Moca, nascido e crescido na Moca. Eu fiz São Judas. Eu também? São Judas, eu sou comunicação lá. São Judas, olha que legal. Bacana. E aí eu comecei a arriscar tudo que eu não queria. Essa é uma história verdadeira, verídica. Eu jogava vôlei na época, eu falava, não quero nada de educação física, parte física, não quero economia, não quero administração, não quero ciências contábeis. Comecei a arriscar tudo. Sobrou arquitetura e música. Falei, deixa eu tentar descobrir o que é esse negócio de arquitetura, né? Comecei a me informar, tudo mais, fiz a prova específica, que você faz prova específica para arquitetura. Você tem que fazer tanto vestibular quanto desenhos, né? Os desenhos que eles passam. Nunca tive o hábito de desenhar. E eu fui aceito. Eu passei. E eu comecei a fazer meio perdido, né? O que está acontecendo. Então você nem sabia que tinha esse dom para desenhar? Não sabia. E aí foi assim, de uma certa forma, assim, até divertido por um lado, meio preocupante de outro, porque todo mundo que faz arquitetura vem com essa. Não, porque eu desde pequeno eu tenho esse dom, eu tenho esse sonho. Falei, gente, ou eu não dormi, ou eu não assisti ao dom, né? Não sonhava com isso. sonho. E eu comecei a me dedicar, porque eu sou uma pessoa extremamente competitiva para tudo. Falei, não, tenho que me dedicar, já que eu estou aqui. Comecei a ir atrás. Como desenha? Quem é o cara que mais desenha? Na época a gente não tinha ainda desenhos digitais, né? Era tudo perspectivas feitas à mão, de prédios enormes, tudo com aerógrafo que a gente pintava, tudo isso. Fui atrás dos melhores, comecei a aprender, comecei a treinar, comecei a gostar do negócio. Falei, acho que eu estou no lugar certo, estou sentindo. Comecei a ganhar um certo destaque, porque talvez as expectativas de todos eram 0 comigo, né? Então quem é 0 expectativa, quando faz 1 ponto, o cara já, opa, esse cara está se destacando aí, né? E comecei a pegar. Às vezes é até melhor começar assim, né? É verdade. E comecei a ganhar muita paixão pela coisa, me dedicar demais, né? Dedicar de verdade mesmo, para aprender mesmo. E eu trago isso comigo desde então, já faz bastante tempo isso, né? Me formei bem, ainda bem, dentre os melhores da turma. Isso me deu na competição, sempre, certo, né? Mas foi legal de ter aprendido e desde então eu sigo e assim, é fascinante. É engraçado, você teve uma visão que poucos jovens têm essa visão na faculdade, da competição. Ali está todo mundo competindo por um lugar no mercado de trabalho. Exato. Às vezes o cara só leva como, vou me formar, vou ser um profissional. Não, ali é como se estivesse numa quadra, num campeonato, né? Eu tenho amigos até hoje, tenho muito amigo arquiteto,
mas uma amizade de muitos anos, mas assim, eu sabia que daquele rol de amigos não ia vir trabalho, só ia vir disputa, porque todo mundo Perfeito. é arquiteto, pintou um trabalho lá, a mesa treme, né? Mantenho amizade com eles até hoje, mas sempre entendi isso, sabe? Né? Sempre respeitando regras, é óbvio, a gente está falando Sim, de aqui, ética, claro. ética, tudo mais, mas sempre com essa visão, pô, eu tenho que ser melhor. O que eu posso fazer o meu melhor? Isso vem também um pouco da minha família, minha mãe sempre prezou isso por nós, né? Não seja mediano, faça o seu melhor. Qual é o seu melhor? É esse o melhor? Não, ainda não é. Faz mais, né? Então vai com excelência. Perfeito. E agora chega uma hora que você tem que botar a mão na massa. O Luquinha é um cara que mete a mão na massa. Você aprende mais na faculdade ou quando você vai para o campo ali, quem tem família, que já trabalha com construtora, que aprende na raça? Cara, sempre na raça. Né? A faculdade, eu acho que ela te destrava o olhar para entender que existe um universo maior do que o que você enxerga. Quando você acessa livros, acessa outros profissionais, conversa com outras pessoas, ela te abre a mente, fala, opa, ó, o mundo tem tudo isso daí. Aí você começa a aprender as coisas na teoria, mas teoria sem prática, nada acontece. Meu primeiro, inclusive, unindo aqui na construção, meu primeiro estágio, eu fui trabalhar no escritório de arquitetura da IEDA do Silvio Corman, que faziam projetos para a construtora Cetim. Eu comecei lendo planta de forma de vigas no caso de concreto. Planta de forma? Planta de forma de viga Depois de que vai concreto. fazer? Uma coisa completamente maluca, porque você não vê ela por cima, você vê como se fosse ela por baixo, estando olhando para cima, e ela nunca é da medida final, porque você está vendo a planta da forma, ou seja, você ainda tem que descontar que depois... Enfim, uma maluquice. E eu mergulhei em subsolos de prédio assim durante muito tempo para aprender isso, né? Então Caramba. eu comecei meio que engenheiro até na história. E depois fui para a parte mais de arquitetura também. E é difícil achar um profissional assim, Luquinha? Ah, é. Você pega aí a maioria do pessoal que se formou, veio muitos engenheiros se formando agora, estagiário, que veio depois de um período de pandemia, não sabe cubicar o concreto de uma laje. O pessoal que está se formando agora pegou muitos anos aí EAD, é complicado. Eu acho que assim, a gente tem que tomar um cuidado também, bem específico, né? O engenheiro e o arquiteto. Se eu me tornar muito engenheiro, eu vou fazer uma vida fácil de construção, porque eu vou fazer tudo mais fácil, quina viva, quadradinho, certinho. Se eu ficar arquiteto demais, talvez eu dificulte demais a vida do engenheiro e transforme tudo muito lúdico e não vai conseguir. Então, assim, tentar andar entre os dois, que é ter um pouco do conhecimento, mas às vezes sair e tentar criar alguma coisa um pouco mais diferente para dificultar a vida do engenheiro, porque só assim os caras crescem, né? Senão faria Se sempre você a mesma não passar coisa. uma dificuldade, ele não vai procurar. Exatamente. E completando o que você falou, não é só o conhecimento da prática, é ser curioso. Eu venho descobrindo assim ao longo dos anos que em obra, especificamente obra, se nós formos curiosos, você consegue aprender muito mais coisas do que simplesmente chegar lá, vamos fazer tal coisa, você vê a pessoa fazendo, beleza. Mas se você se questionar e questionar a pessoa, mas por que você fez de tal jeito? Mas por que não poderia fazer de tal jeito? Mas por causa de outro. Aí você começa a entender todas as patologias, né, os problemas que geram uma construção, que aquela sua pergunta anterior começou a te resolver tudo isso. Então eu acho que é assim, ir para a prática e ser curioso. Cara, o profissional que não for curioso... Eu acho que em qualquer área. A gente Qualquer comentou área. já isso várias vezes com o Enoch. A curiosidade, inclusive até do corretor, de entender uma obra. Exato. Para ele falar o que a consultora ideal, por exemplo, tem de melhor na fundação. A gente fala pro corretor, o corretor, na verdade, hoje, por exemplo, o corretor me fez uma pergunta referente, ele enxerga primeiro o dinheiro. Ele não quer saber o que ele está vendendo para o cliente. É muito complicado. Eu não entendo nada de arquitetura, mas estou no mercado imobiliário já há um certo tempo. Eu até brinco quando o nosso cliente vê alguma coisa diferente. Poxa, mas por que isso aqui? Falou, não me pergunta, porque isso daí são ideias dos arquitetos. Por que o lavabo está para fora do banheiro e não dentro? Falou, foi uma ideia do arquiteto, uma tendência hoje do mercado. curiosidade do rapaz de perguntar para o arquiteto por quê. Porque talvez o argumento dele de venda ficaria muito mais validado. Exatamente. Essa curiosidade ajuda na venda, ajuda para todo Gera mundo que valor, está no... né? Não, e muitas vezes, infelizmente, ele não sabendo a resposta, ele sabe que ele é capaz ainda de virar para o cliente e falar, eu também não gostei, não. É capaz, né? Bom ou mau gosto do profissional arquiteto sempre tem um porquê que ele fez Sim, daquela forma. sim. Seja porque ele, no mínimo, não conseguiu resolver de outra forma,
né? Ou seja, porque tem todo um conceito ali. A gente conta uma história quando a gente arquiteta, né? São histórias contadas. O bom profissional, ele não sai colocando coisas. A gente tem um conceito. Poxa, quando eu entrar, por que eu tenho uma porta alta? Ninguém entende, por causa da porta alta. Tem uma questão de várias coisas. Primeiro a imponência, a energia. Você vai contando a história da casa inteira. Eu tenho uma dúvida que uma vez até eu perguntei para um arquiteto, ele não soube me responder direito, até porque ele era novo. Por exemplo, quando você pega um projeto, igual os nossos decorados, você estuda a região para saber, poxa, isso daqui é legal, tem uma história no bairro, isso daí, ou Sim, nada a ver? A arquitetura nada mais é do que é um registro histórico de uma cultura de determinada região. A gente tem que entender isso. Quem não entende isso não serve para a profissão. Tá? Legal. Então, assim, a partir do momento que a gente sabe que a gente vai deixar um registro para 100 anos, 300 anos, 500 anos, a gente tem que voltar um pouquinho e entender isso que você falou. Eu tenho que ir lá saber o que essa região tem de cultura. Não significa que eu vou ter que fazer mais do mesmo, mas eu entendo onde ela estava, para onde ela está indo agora, e eu posso traçar um novo futuro. Mas para traçar um novo futuro, se eu não olho para o passado, eu não estou contribuindo na arquitetura, eu estou sendo um mero desenhista. Né? Minha esposa, nós somos arquitetos e sócios, a gente anda pela cidade olhando, a gente olha um prédio construindo, a gente olha um prédio e fala, gente, mas que prédio feio isso. E a gente sabe que vai ficar lá no mínimo uns 300 anos. Né? E a cidade vai cada vez mais tomando uma forma estranha. E fica desconexa, né? Fica uma forma, você não tem um padrão. E aí hoje os profissionais, isso é uma opinião particular, eles trabalham muito com modinhas, né? Com modas. Como teve uma época do neoclássico, né? Todo mundo fazia aquelas casa neoclássica, amarelinhas, beijinhas com aquela frentezinha arredondada, sem motivo, sem histórico, sem função, né? E tá aí. E vai ficar contando essa história. Então, só para reforçar, eu acho que é importantíssimo que a gente estude o que tem naquela região, para saber do que eles gostam, o que eles valorizam, o que eles julgam que é importante para aquilo. Assim, a gente realmente está contribuindo. Não está só vendendo, que nem o corretor lá que não quer nem saber, né? Sim. Igual no caso lá no Rumo Norte. Você chegou a ver, você foi lá, aquelas molduras todas que foram colocadas na fachada, aqueles detalhes. O Rumo Norte é um empreendimento da Construtora Ideal, só para você continuar, Luquinha, da Construtora Ideal em Santana, que vai ser lançado já pronto para morar. Tá bom. Sim, estúdio, apartamento garden, mas assim, piscina no rooftop, todo charmosinho, e tem isso aí que ele falou que é muito bacana. O arquiteto lá, o Vinícius, emperequetou bastante, colocou moldura na fachada, na lateral, deu um trabalho para fazer, tem que fazer tudo de steel frame. Na hora a gente até ficou pensando, faz ou não faz, que além do custo ser muito alto, que era muito detalhe e também era muito trabalhoso. Aí acabamos fazendo, mas valeu a pena. Ficou show. Foi o que deu o charme do prédio, foi esses detalhes. Eu vou ter que ajudar meu colega agora e falar para você, não fala mais em perequetô, né? Pô, tinha um porquê. E os caras meteram um somebody love lá, no final, rococó. Minha mãe falava, vai, tem muito rococó. Essas coisas. Arquitetura é assim, a gente não pode, tem que tomar cuidado para não questionar no meio. Deixa o cara acabar para você entender. Você viu que valeu a pena, né? Então, um abraço para você aí, eu acho que valeu aqui. A emperequetada foi boa. O cara deu uma temperada. Temperada é legal. Temperada é legal o dia falar, né? Pra ter gosto na coisa. O prédio ficou sensacional. Ficou, o Rumo Norte ficou sensacional. O lançamento é Quero poucos conhecer, dias. inclusive. Mas vou te levar lá. É perto da Doutor Zuquinha ali, fantástico. Você estava falando, né, de região, inclusive teve um assunto há um tempo atrás, não sei se foi antes da pandemia, perto da pandemia, a Moca, que você falou que veio da Moca. Teve um bafafá lá de uma vilinha que eles iam destruir para construir um prédio, você lembra disso? Pura, meu, a Moca é assim, porque aquilo, a Moca gosta daquele tijolinho aparecendo. Se o cara levanta naquele estilo, ele vai ganhar mais o público da Moca do que quebrar tudo. Tanto a Moca quanto o Tatuapé eu acho que é um caso mais recente, né? A mesma coisa, uma vila de operários, que Tatuapé e Moca são bairros vizinhos, então tem uma mescla, na verdade, da Zona Leste entre esses dois bairros, que fizeram abaixo-assinado, tudo, e não conseguiram, e acabaram derrubando as casinhas. E aí a gente volta para aquela história da cultura, né? Eu particularmente acho que quando um lugar tem uma história legal, a gente pode, de alguma forma, mesclar, contar a história com aquilo. É óbvio que quem é dono daquele local, de repente está desfavorecido, precisa do dinheiro também, ele quer mais vender o terreno. Quem somos nós para chegar e falar, assim, você não pode vender o terreno? Né? Eu acho que tem que entrar, aí sim é uma questão mista, né? Governo e a parte privada, para chegar e falar, beleza, vamos
pegar essas casinhas e vamos fazer o quê? Ó, vamos derrubar uma para ter um acesso para o fundo, vamos construir um Isso, duplex. teve um arquiteto na CBN Mas que falou vamos sobre manter, isso. é. Mantém, A gente tem que levanta um preservar. prédio num estilo que o moquense, não sei se é assim. Pode falar? Pode, Ah, moquense, né, meu? Urra, Urra, meu. meu, parla. Gosta, pode levar, não precisa levantar de tijolinho, mas dá uma referência ali, você pode fazer conveniência, você pode dar um charme no seu empreendimento. a gente está precisando, assim, eu sinto isso, que a gente precisa subir um passinho a mais, né? Primeiro aquela coisa, tá passando fome, é quase a pirâmide de Maslow, né? Tô passando fome, depois eu compro alguns bens de consumo, depois eu começo a ter acesso à cultura e depois eu começo a manter a cultura onde eu puder. Eu acho que falta um pouco disso. A gente vai chegar lá, mas a gente gosta de manter história, como arquiteto, não só como moradora, não sou mais morador da Moca, como nascido na Moca, mas a gente gosta de manter história. É, eu gosta acho isso mesmo. importante. A gente vai, por exemplo, para países da Europa, nossa, quem não é fascinado de lá como é em Roma, se Roma não tivesse as coisas que tem lá, ninguém viajaria para lá. França, e vai, a Itália inteira, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim, ter essa consciência, tomar cuidado. Vocês são responsáveis pelo futuro do que a gente vai ver. Eu sou um responsável pelo futuro do que a gente vai ver nos próximos 300, 500, 700 anos. Né? Então, assim, eu acho que é sempre amarrar a cultura. E agora, então, que chegou essa leva, não sei se ainda está, tem profissionais que estão falando que está mudando novamente, mas que eu digo dos estúdios muito pequenos, como na China, uma das nossas convidadas, como chamava? A Julier, não? A Sofia. A Sofia. Apartamentos na China de 13 metros quadrados. Cápsula, né? Né? É cápsula, né? Então, assim, fica difícil também ter uma beleza num lugar onde você vai ver que é aquele monte de janelinha e tal, e é uma tendência hoje, né, nas grandes cidades. Eu acho que essa tendência, aí eu volto a dizer opinião, eu acho que minha esposa arquiteta também compartilha dessa minha opinião, eu acho que ela é uma tendência que começou pelos bolsos, não foi por necessidade de fato. Tá. Eu particularmente acho que assim, é um pouco despropósito forçar uma pessoa a morar num lugar desse. Aí deram uma nova roupagem, chamaram a antiga kitnet de estúdio, aí coloca lá uma corzinha e coloca um espelho aqui, um espelho coloca ali. Um lave-sec lá autônomo, né? Isso. Você vai lá lavar sua roupa, vai lá e tem uma copa comunitária e virou high-tech. Eu particularmente sou contra disso porque a gente está colocando o ser humano para cada vez morar pior. Né? E nós, como os defensores de uma boa arquitetura, a gente acredita muito que a arquitetura ela tem um papel muito forte, inclusive na saúde mental das pessoas. Concordo plenamente. A gente tem eu e minha sócia, a gente é muito focado nisso, né? Que a gente tem que... Ela tem até um lema legal, que é seu lar, o seu melhor lugar, né? Que eu acho isso muito importante. Cada vez mais a gente força as pessoas em morar em menos. Eu acho que isso é uma questão só financeira, porque tem muitos estudantes que estão vindo para cá, porque as outras cidades não estão sendo desenvolvidas na mesma velocidade. Então a galera vem para cá, vai ter demanda, é óbvio, mas eu particularmente não gosto. Na pandemia até chegou a ter quase uma reversão, né? O pessoal procurando casa no interior, para ficar quem ia ficar com 2 crianças num apartamento de 50 metros quadrados. 2 cachorros, não dá. Daí teve, mas parece que só foi nessa onda da pandemia, voltou de novo a onda de estúdio. Mas é o que o Marco tá falando, é preço, né? Bolso. É preço. A gente até brinca, né? Quem tem grana escolhe, quem não tem escolhido. É o que que cabe no bolso. E infelizmente, como as coisas têm subido, é o que a gente fala, por isso que o imóvel ainda é o melhor investimento, né? Porque o imóvel ele vai continuar subindo e o salário não vai acompanhar. Exato. Ou seja, quem compra um imóvel, futuramente ele vai ter grandes ganhos. E é o que está acontecendo. Aquele que tinha um apartamento hoje de 50 metros, dependendo da região, se ele vender, ele consegue pegar um apartamento maior numa outra região. Se ele for para outra, uma cidade. Mas e se ele quiser se manter no mesmo local, o de 50, se ele vender, ele não vai comprar o de 50. Então tem o bolso. É o escolhido, né? É o que cabe no bolso, né? E falando de arquitetura, agora vamos falar um pouco mais de casa, porque a Construtora Ideal também tem casas na Riviera, né? Quem entra no site da construtora vê todos os projetos que tem. Então tem casas também para vender na Riviera, como eu te falei. Eu comecei a reparar, e eu não sou arquiteto, mas eu gosto muito de decoração, eu adoro. E dá para ir, né? Arquiteto, decorador, o pessoal embola um pouco isso, né, Marcão? Embola. Né? A galera embola um pouco as profissões. Vai já. Nós vamos falar sobre isso. Já nós vamos sobre isso. Então, como eu adoro decoração, começo a ver, frequentei muito tempo a Casa Cor, com a Gazeta.
Durante 5 anos eu cobri a Casa Cor. Fiz o Primo Milano lá do D&D durante 3 anos, com o Ângelo Darenzi, um abraço. Então, assim, o que vem chegando de novo? Teve uma época que era casa container. Todo mundo falando de casa container é um negócio moderno, contemporâneo, vamos fazer. Depois vieram as pré-moldadas com um tipo de tijolo estrutural, um bloco estrutural. Tem coisa nova chegando que vai funcionar no Brasil, porque nos Estados Unidos a gente percebe que a obra é completamente diferente, né? Sim, sim. Tem coisa nova que vai funcionar no Brasil ou que a gente ainda é muito enraizado na construção nós somos tradicional? enraizados na construção tradicional, nós não temos um incentivo tão grande assim para descobrir novas tecnologias, mesmo porque qualquer nova tecnologia ou qualquer sistema estrutural novo custa muito caro. Que seria o contrário, teria que ter para baratear uma obra. Exato, mas aí ele acaba acontecendo o seguinte, enquanto não tem a demanda suficiente, o material é muito mais alto. Steel frame, vocês sabem ainda que é dolorido, né? O ferro e o aço é um absurdo. Agora estão surgindo, por exemplo, alguns métodos construtivos, né? Materiais mesclados, por exemplo, fibra de vidro com grafeno. Eu vi Tem um isso. estudo muito forte aí do grafeno na tentativa de reduzir custos. Mas no começo, o Brasil é moda. Então tudo que for diferente vai ser mais caro, não vai ser mais barato. Mas eu acho que agora pode ser que a gente tenha uma oportunidade de ter uma visão de virada com a questão, uma triste questão que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Tá. A quantidade de casas que foram destruídas e agora o governo está focando assim para a construção de várias casas. Eu fiquei sabendo por um amigo um dia desse, fui pesquisar um pouco sobre isso. O governo está lá desesperado para que comecem a construir. Caso tivéssemos sistemas diferenciados, talvez a gente veria agora um novo movimento, de chegar lá 1.000, 2.000 casas diferenciadas. Coisa sendo mais rápido para montar. Exato. Só que a gente, na minha Mais opinião, barato. eu acho que eles são... o Enoque e o Lucas podem falar melhor que eu, que eles estão mais na construção até. Qual o problema? Talvez a gente até tenha o material, mas hoje a nossa mão de obra está muito ainda simples, né? Eu não sei se vocês concordam. Vocês têm comigo. problema com mão de obra de vez em quando? Ah, tem. É difícil mão de obra qualificada, né? Tá. Você não tem um servente de pedreiro que foi qualificado como um servente de pedreiro. Na maioria das vezes ele é um ex-motoboy, um ex-empacotador de mercado. Imagina se chega um produto novo. Pois é. A gente teve uma época que estava construindo muito com aqueles blocos celulares e aquele é completamente diferente. O cara não vai usar um ferramental que ele usava. O cara tem que saber, ele tem que cortar a peça do tamanho certo. É quase um encaixe, são blocos. É quase um Lego. Ele parece aquela pedra pome que a galera usava para lixar o pé, sabe? Ele é tudo furadinho igual um sucuflé. É mais ou menos uns 50 por 50, 60 por 60, uma espessura de uns 8 centímetros, é mais ou menos por isso. Ele é muito mais leve, então tem velocidade, porque o cara não cansa no final do dia, carregar a bola. Ele rende mais. O cara que sabe trabalhar com isso vai render mais, vai subir mais rápido. Porém, se não tem um cara treinado para aquilo, é um material muito caro. Você perde. De repente o cara não previu onde ia passar o cano de água pluvial, que desce a água do telhado. Amigo, abriu um rombo na parede, ele é mais fino que aquele negócio, já danou, perdeu o material, né? Tá. Então eu acho que o nosso problema para ter um movimento aqui diferente é a gente treinar a gente. Eu sou a favor de treinar a gente, né? Isso precisa de um incentivo, é óbvio, né? Maior. Mas talvez tenha essa virada de chave no Sul. Não sei, eu Você acho deu uma que lida tem em uma algo. possibilidade. Eu vou falar aqui talvez um sonho meio maluco, mas é um momento para virar uma Singapura. É um momento para pegar o Rio Grande do Sul, que a gente já sabe que o próprio comércio do Rio Grande do Sul já não ia tão bem, né? Assim, ele estava se fechando um pouco com os países do Mercosul, ele estava ficando um pouquinho mais, ele sempre foi um pouco mais fechadinho, regional, né? O Rio Grande do Sul, ele tem essa postura, né? E então já estava num momento que ele está precisando dar um pulo para o alto agora. Eu acho que é uma oportunidade. Então, de repente, se eu estou prevendo algo, se eu estou dando uma sugestão, eu acho que era um momento de chegar um plano diretor lá, maluco, pegar alguma cidade como piloto, e poderia ser uma oportunidade da gente mostrar. Eu vejo eles conversando aqui, porque eles foram ajudar muito lá no Sul. A Consultora Ideal levaram carretas. E eles iam dirigindo. O Brunão aqui, a galera ia dirigindo e levava lá. Foram 2 vezes já, né? Quantas carretas foram total? Foi 8. 8 carretas. Foi 5 carretas a primeira vez, mais 2 bitruck, e dessa vez foi mais uma agora. E o pessoal aqui ajudando de Guarulhos. Aí eu vi que estavam conversando de essa preocupação. Tudo bem, então aqui, né, nesse apaga-chamas aqui, que é a comida, que é a roupa, que é a higiene, mas e agora para levantar
a estrutura do Sul, né, Enoque? Levantar mesmo, porque vai ter que... Tá tudo no chão. Exato. As construtoras teriam que, né? E é um momento que, assim, o governo federal vai direcionar, ele precisa, né, direcionar isso mesmo, porque a boa parte da renda do país vem do Sul, né? Sudeste é o quem mais contribui, mas a gente tem o Sul aí em segundo lugar que contribui demais com a renda total, né? Então, todas as regiões, isso não estou explicando para ninguém, só contextualizando, todas as regiões mandam dinheiro dos impostos para o governo federal e ele vem distribuindo pelo país, porque o país é desigual. Boa parte do dinheiro que é arrecadado do Rio Grande do Sul, que é bem grande, é amplo, vai sentir, se isso não tiver uma constante daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então eu acho que o governo vai focar agora para cá. E se isso acontecer de fato, que eu creio que vai acontecer, por que não? Focar num belo plano de Não, e seria tão legal ver como, né, se trouxessem mesmo, investissem em nova tecnologia. Sim. Quem não assiste? Para quem trabalha com obra ou que vende apartamento, eu adoro aqueles programas que passam na canal fechado, né? Home Health, Mãos à Obra. Pô, nos Estados Unidos os caras conseguem levantar uma casa, cara, parece cenário. Sim. Com qualidade, né? Você assim. sabe disso, que a gente tem assim, mentes brilhantes lá no Sul. Por exemplo, a gente tem... Gramado é uma cidade fantástica. Demais, E adoro. a gente tem um grande amigo lá, que ele tem uma série de restaurantes lá. São talvez, eu acho que a maior rede que tem lá. E olha a visão do cara, do pessoal de Gramado. Só estou querendo dizer assim, se tiver essa visão que, por exemplo, Gramado tem para as outras cidades, pode ser que a gente consiga transformar em algo maravilhoso. Eles contrataram o cara que cria todo o espetáculo do Magic Kingdom, da Disney, para lá. E hoje, nos restaurantes dele, ele tem um show em determinado horário, que a galera para ver que é um show de fogos, artifícios, de efeitos. Então, assim, eles transformaram Gramado, a gente teve lá há pouco tempo com nossos filhos, praticamente numa pequena Disney, para quem não consegue ir para fora. Então, assim, você vê que já tem mentes brilhantes lá e investindo. Essa galera investe muito, muito mesmo. E vim com sangue novo, né? Exato. Eu lembro que eu assisti um programa desse, meu tio olhou o cara quebrando, porque nos Estados Unidos é assim, né? Quebra aqui, cenário, quebra aqui e tal. Ele falava, também uma casa dessa de papelão? Isso aí não aguenta nada. Rápido, né? Mas isso é um ponto que eu acho que o brasileiro tem um pouco a mente fechada, né? Você faria uma casa pra você de steel frame? Puta, eu faria. Eu tenho essa mente mais aberta. Eu sempre gostei, eu já morei em apartamento que quando foram dos primeiros, que a Empark tinha feito na Carlos Weber, na Leopoldina, de drywall. E eu adorei. Então, mas aqui no Brasil ainda tem muita rejeição. Muita. Você fala, parede de drywall, não quero. O cara não sabe nem o que é o drywall. Ele não sabe nem o porquê que ele não quer, mas é que ele ouviu falar que fosse ruim. E tudo Se a muda. gente contasse para eles que todo hotel bacana que ele já foi para Nova York, drywall. Miami, tudo isso, né? Que ele achou Então, demais, pô, ia você ser tem engraçado. que passar um fio ou alguma coisa, o drywall é muito mais prático. Aí vai falar, mas colocar uma TV, hoje em dia as TVs são super leves, e naquela época já segurava aquela TV, imagina de hoje em dia. A gente tem, falando em cultura de novo, a gente tem uma cultura portuguesa do tipo de construção, né? Então, por exemplo, a Moca tem muito isso, né? Os portugueses, os italianos. Aquela casa que você chega e de repente no subsolo você tem um pilar assim que você consegue, você tem que juntar em 2 mãos, assim, 2 pessoas para abraçar. E ele tem um andar em cima. Aí você não entende por quê. Aí ele bate a mão naquele pilar com todo orgulho e fala: esse pilar aguenta 10 andares. Legal? Quando você vai subir os 10 andares, né? Então a gente tem muito isso. Tem que ser uma construção sólida, firme, de alvenaria, de telha de barro. A gente tem muito isso ainda, né? Então tem pouca gente que está aberta. Nossa, e você olha uma China, um Japão, os caras estão falando eles estudaram a teia da aranha para entender como seria para fazer algumas das pontes que já são com o mesmo, sabe? O cara fala assim, é igual meu pai tinha essa mania de, não, estrutura tal, porque casa racha porque é tão fixa que racha. Se você usar uma estrutura mais maleável, ela não vai rachar. Então, realmente, os antigos ainda não, e eu já vi muita gente falar assim, não vou comprar esse apartamento não, porque é parede de drywall. Mas tem uma relação, eu acho, né? Tem uma relação com a escassez mesmo, né? O brasileiro tem um bolso pequeno, a maior parte, né, da população. Né? Somos privilegiados, tá? Tudo bem que eu não tô tão que eu não pude comer ainda. Não, já come um. Eu vou começar a falar aqui, a falar do QR Code, daí você come umas firras. Estamos aqui batendo um papo, né? Temos ar-condicionado, energia, tem um monte de coisa aqui, coisas muito legais que a galera aí não tá vendo, sabe? Muita coisa bacana. Mas, assim, o cara tem pouco, a maioria. E aí ele pensa, poxa, na cabeça dele, por falta de cultura, não vou arriscar.
Tá. Então eu quero construir uma casa ou ter uma casa método tradicional, né? O brasileiro tem muito medo de correr riscos, né? Não seria risco, mas ainda vem da história dele, dos pais, aquela coisa, então ele quer algo sólido, né, de verdade. Talvez seja por isso que a gente não consegue decolar tanto, né? Isso vai acontecer. Vai acontecer, uma hora vai acontecer, é verdade. E não pode ficar, que nem você falou, não pode ficar tão próximo. Se o preço ficar sempre próximo, o brasileiro vai optar pelo tradicional. Tem que ser uma coisa muito barata para ele testar, ver que é bom e aí o negócio... Igual no caso do steel frame, acaba saindo até mais caro, né? Por conta do aço, não compensa. Que não seria, né? Não era para sair. Sim, se você tem um incentivo, né? Enquanto isso, eu queria só também dar um recado, que o QR Code está na tela, é para você acessar diretamente as redes sociais da Construtora Ideal. Aí você vai conhecer todos os projetos, desde a Casa na Praia, do Rumo Norte que vem chegando, Tel Aviv e Monte Moriá e muito mais. Agora vamos voltar ao assunto que eu te falei, que é esse mise-en-scène, como a gente fala. Opa, simbora, vamos ver do que é. Né, design de interiores, arquiteto, engenheiro. Bora. Tem gente que abraça tudo e fala, eu sou tudo? Tem sim. E qual a diferença entre esses três? Assim, onde é a linha mesmo? O design de interiores e a parte de decoração estão juntos, né? Então vamos dizer que eles andam no mesmo caminho, e o arquiteto ele está um pouco separado, mas também ele faz. Então, a gente tem designs de interiores hoje maravilhosos, que têm um bom gosto espetacular quando eles focam para aquilo que eles são melhores que nós arquitetos, de verdade, eles são melhores. Na escolha de acabamentos, composição de cores, texturas, visuais, né? Não vou chamar de maquiagem porque eu não é supérfluo, mas todo esse acabamento que eles colocam nas paredes, revestimentos, essa composição geral, isso eles são fantásticos, né? Nós, na faculdade de arquitetura, a gente, por exemplo, tem muita engenharia, tem muita estrutura de material, aprendi a fazer vigamentos de madeira, de ferro, de aço. Se eu fizer mais 2 anos de engenharia, saio com um diploma também. E a gente fica na faculdade de arquitetura há 5 anos estudando. São 5 anos muito corridos, muito puxados. Estudante de arquitetura, quem é arquiteto, quantas madrugadas você já passou fazendo trabalho? Né? A gente perdeu madrugadas, todos os arquitetos perdem madrugadas fazendo trabalho, porque é muito trabalhoso, tem que ler muito, estudar muito. Logo, eu imagino que não significa que eu seja melhor que um decorador, um designer. Eu acho que no trabalho deles eles são infinitamente melhores do que eu. Mas na parte de arquitetura a gente tem uma outra visão da coisa. A gente começa com uma visão espacial. Em São Paulo é mais uma visão de reforma, né? Então, por exemplo, assim, em São Paulo é onde mais se esbarram os arquitetos com os designers. Porque aqui em São Paulo, vocês sabem disso, a gente tem pouca área para construção. Se não é prédio, você vai construir uma casa ou outra, né? Os terrenos já são todos ocupados, então é mais reforma. Na reforma, você tem essas profissões meio que se mesclando, os engenheiros também, né? Porque tá cheio de engenheiro, decorador e arquiteto. Também. Então, o mise-en-scène é misturar tema, é tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, assim, vamos lá. Designs de interiores e decoradores. Essa parte de acabamentos, essa parte de mobília, de móveis, escolha de móveis e tudo mais. A parte de arquitetura é muito mais ampliar espaços, entender aqui que de repente, puxa, a gente pode mover, como a gente está falando mais de reformas, né, por tratar de São Paulo, remover essa parede e vou abrir um rasgo horizontal, porque o sol ele se põe nesse local, a gente também toma toda essa preocupação, vai entrar uma luz bacana aqui, a gente vai, onde vai encaixar de fato, né, onde eu vou pôr essa mesa, que quando o meu esposo, o marido entrar, ele não vai bater a perna na mesa, e depois não vai ficar bravo por isso. Então toda essa parte de fluidez de um espaço, né? A gente tentar pegar a melhor possibilidade, por exemplo, uma casa. Às vezes ela tem potencial, mas ninguém percebeu, né? Às vezes a gente pega uma casa, em São Paulo tem muito esses terrenos estreitos, né, mais compridos, e aí você pega uma casa que você entra, você não vê luz, não vê nada, aí você, tem um corredor para lá, tem um corredor para cá. Vamos abrir um vãozão para cá, a gente faz um jardim, exemplo só, jardim vertical na parede e deixa fechar de vidro. Então, fisicamente, você tem o mesmo espaço. Espacialmente, se aumentou 3 metros, 1,5 metro para cada lado, né? Então, a gente vai trabalhando isso. Eu tenho muitos amigos designers de interiores, decoradores, que eu julgo que são muito melhores do que eu até na área deles. Mas às vezes tem uma pessoa que quer te contratar e já quer que você faça a gente essas duas funções. Que a gente também pode,
né? Pode ter, mas tanto assim, precisa ter um pouco de mais de especialização. Tanto que na minha sociedade com a Patrícia, que é minha esposa, ela também é arquiteta, ela faz muito mais a área residencial do que eu. Eu trabalho muito mais na área comercial e corporativa, porque eu entendo que eu não tenho tanto essa capacidade, sabe, de mesclar materiais. Eu vou acabar resolvendo tudo quase da mesma cor, quase do mesmo jeito, sabe? Bem prático. Pronto, foi. Né? Caso de menino. Pinta tudo de cimento queimado, algumas cimento coisas queimado preto. Acabou. Foi Mera coincidência do nosso mera estúdio. coincidência do espaço que a gente tem aqui. Adesivo, vai lá e dá uma Harley Davidson e tamo lá, tá ok, né? Ela já não, ela já tem uma visão que apesar de, não apesar, mas mesmo sendo arquiteta, ela tem uma visão do design. Ela tem uma especialização maior. Ela vai saber ao ponto de olhar um tecido de um sofá e te falar: não coloque esse tecido do sofá, porque em pouco tempo ele vai amolecer, porque a trama dele é muito larga. Vai ficar aquela e essa enrugada. cor não é legal porque você tem criança. A criança vive com uma madeira no sofá, então sempre toma chocolate, leite com Nescau, a ponto disso, sabe? Essa capacidade de saber que vai colocar uma persiana de tal cor, uma cortina, vai te dar uma sensação muito mais E vocês agradável. fazem isso, por exemplo, com as unidades, que nem stand de vendas da consultora ideal, para você olhar o espaço e falar assim, ó, eu vou decorar aqui de uma forma, estudar a região, poder aquisitivo, Sim. para aquilo realmente encher os olhos de quem vai. Tem que ter esse plano quase que infalível, né? Tem que ter esse plano, porque senão não dá pra errar, apesar de... Botar um todo mundo sofá tá maior, né? suscetível Botar a um isso. sofá, aqueles, o que eu passo muito na Gazeta, retrátil reclinável, mas às vezes você põe lá, não é o sofá para aquela sala. Um living vai ficar melhor. Por exemplo, né, a parte o pessoal do design de interiores e decorador, eles têm, ou quem tem uma especialização, né, no caso da Patrícia, tem essa visão de camadas que eu chamo. Então eu chego aqui, eu vi um sofá, atrás está um móvel, que ele é aberto do lado, tem uma outra peça lá no fundo, você vai conseguindo olhar essa visão em camadas, né? Do que chegar e falar, não, aqui eu vou fazer um móvel espelhado, vai ficar lindo. Aqui eu vou fazer um móvel dourado, vai ficar lindo. Lá eu vou fazer um móvel quando prateado, junta vai ficar tudo... lindo. Quando junta tudo, fica horror, né? Fica horrível. Então, eu acho que essa visão dessa questão das camadas e tudo mais, eles são bons para ir. E até por isso que vocês estão vindo com essa nova startup, vocês tiveram eu estava conversando com você antes. Rapaz, agora você pulou mesmo, né? Foi, agora eu quero saber sobre isso, porque eu estou vendo que você está juntando aqui o seu conhecimento com o da Patrícia, né? E estão bolando uma coisa nova no mercado. Estamos, mas é uma startup não ligada à decoração nem à arquitetura. Ah, não? É completamente diferente. Não, então eu confundi os assuntos, peraí. Não, vamos lá. Não tem problema, como eu sou mais leigo que eu posso errar feio, gente. Não, isso não é falha, você está certinho. Estou juntando meu conhecimento com o dela, estamos montando uma startup. Até então está tudo perfeito, você não errou nada. Você está completamente perfeito. Mas não é de decoração e arquitetura. Não é de arquitetura nem de decoração. O que é então? A gente está montando, na verdade já está pronto, é um aplicativo de realidade aumentada para varejo. Então ele é de marketing interativo e realidade aumentada, é uma tecnologia, um movimento para conectar pessoas. Não é mais um marketplace, alguma coisa que você fica atrás de uma tela lá na sua casa. É para você ir até as pessoas, ir até as lojas, para falar sobre aí sim a gente entra em um pouquinho de arquitetura, que a gente acredita muito naquela comércio local. Por quê? Quando o comércio local está funcional, os espaços, nós somos arquitetos e urbanistas, tá bom? Então, quando você tem aquele comércio funcionando, seu espaço, seu bairro não fica degradado. Ao longo dos anos, seu imóvel continua valendo, né? Então, assim, você pode ver, na nossa infância, de todos aqui, a gente ficava em alguma esquina jogando bola, e aí sempre tinha um tiozinho da venda, que você chutava a bola, batia na venda, ele brigava com você, mas estava sempre lá na rua. Guarulhos tinha muito isso. Todo mundo na rua, não tinha tantos maus elementos, o pessoal não frequentava essa área onde tem bastante gente. A partir do momento que as pessoas começam a se recolher, fecha os comércios, começa a virar aqueles muros cegos, não é mais a fachada viva, né? Perfeito. Muros cegos. Você começa a ter um bairro inóspito e urbanisticamente falando, você começa a ter um bairro que ele vai perder valor, né? Ele vai perder valor porque as pessoas começam a achar que ele é muito violento, que é muito perigoso, porque não tem mais ninguém para cuidar do bairro. Você não tem os vigias noturnos, né? A tia Dita, que era a vigia noturna lá da janela. Sabia a vida de todo mundo. Então aí a gente assim, bom, esse é só um senão da história, um porquê disso, né? Então ele é completamente focado em conectar pessoas e negócios. Então é tanto quem procura quem, quanto um comércio tem isso para vender, quem precisa daquilo na região. Então Isso já está funcionando ou está no projeto?
Já estamos com ele nas plataformas digitais, esse app, mas a gente vai fazer esse lançamento lá no Centro Comercial 1, lá de Alphaville, comecinho agora de julho. Então a gente vai abrir lá o teste, já fizemos vamos cobrir lá 1.700 cadastros e tudo mais. Sim, a gente vai falar sobre isso também, né? A gente pode estar falando sobre isso lá. Mas assim, ele não é ligado em arquitetura, mas o que a arquitetura está nos ajudando muito com isso? Demais. A gente fala muito sobre capacidades, sobre cadeiras complementares, né? A arquitetura nos tornou assim, extremamente detalhistas, extremamente planejadores, porque a arquitetura a gente está junto com os engenheiros nas obras. Uma obra sem planejamento é o caos. Um projeto sem planejamento é o caos. Então a gente conseguiu criar na nossa cabeça já um timeline assim, de planejamento muito bacana. E a gente percebeu que quando levou isso para o aplicativo, tanto a estética que a gente tem a preocupação, tudo se correu muito rápido, foi muito fácil, tanto para a estética, né, com os UX designers da história, quanto para como a coisa tem que acontecer. A gente rapidinho entendeu a jornada do cliente. Pô, a jornada do cliente nada mais é do que o cronograma físico-financeiro de uma obra. Ele sai da casa dele para comprar um produto, ele quer procurar o mais barato, e ser efetivo, comprar logo e voltar para casa dele feliz. É isso, ponto. É isso. E uma obra é isso. A gente precisa, o cliente quer o quê? Gastar o mínimo possível, sair da casa dele, ir para uma nova obra, rápido, ter começo, meio e fim, que obra feliz é que tem começo, meio e fim. Aquela que fica no meio, no limbo, essa é triste. Exatamente, ela é esquecida, né? E aí voltar para casa também feliz com uma nova obra. Uhum. Mas eu comentei com você uma vez, você estava falando de projetos prontos. Você lembra que a gente comentou sobre isso? Você tinha uma ideia? Vocês também estão trabalhando nisso? Tá no nosso, que ele me falou, Enoque, que é o seguinte: precisa comprar um apartamento lá no Monte Moriá. Em vez dele ficar pensando, ou então, sabe, vou contratar arquiteto, decorador. Não, o Marcão estava me falando de kits prontos, que a pessoa consegue colocar lá a planta dela e ele já mostrar para ela, esse kit é bacana para você. É isso, mais ou menos isso. Não estava falando hoje porque a gente estava desenhando esse negócio ainda, né? Mas eu já vou falando aqui, o cara chega e já falou todas as novidades. A gente estava conversando, inclusive, semana passada, eu e minha sócia, minha esposa, sobre isso, né? Com um aplicativo que a gente começou a fazer, a gente entendeu, com uma startup, a gente entendeu que qual é o problema. Todo negócio tem uma que a gente chama de frição. Frição é aquele ponto onde dá desgaste. Nesse caso, entre o cliente e quem está prestando um serviço, em qualquer área. Construção é a mesma coisa. Qual é o ponto de frição numa obra? Não é preço, é prazo. Sim. Porque o preço você negocia antes de começar a obra. Sim. O cara pode chamar de ladrão, tá alto demais, mas a partir do momento que vocês fecharam um negócio, ele aceitou, né? Deglutiu aquilo, tá tudo bem. Qual é o ponto de frição? É prazo. Amigo, eu te prometi para 3 meses, chegou 4 meses, o cara não acabou a obra e ainda vai demorar mais 2. Frição, começa briga, começa um monte de coisa. Bom, pensando nisso, a gente começou a pensar assim, as pessoas não estão preocupadas com a mão de obra. Sem querer falar que o ser humano não se preocupa com o outro, não é exatamente isso, mas de verdade, ninguém quer uma furadeira, ninguém quer um parafuso, ninguém quer ir comprar esse negócio. O cara quer sentar na sala dele, ligar o som e ver o quadro pendurado. Como é que aquele quadro foi pendurado? Não quer saber, você quer saber o final. A verdade é uma só, ele não está preocupado. Pouquíssimas pessoas vão se preocupar no processo porque gostam de ver esse processo, né? Mas ele quer o quadro pendurado, ele não está nem aí para o resto. Então o que a gente percebe? O ponto de frição hoje é o prazo. Como a gente faz para antecipar isso? Né? Como que a gente consegue aí, que chama-se remissão de tempo, ao invés de um ano de obra, você conseguir fazer em 6 meses, em 3 meses? Como que a gente consegue isso? O pior ponto de frição é o prazo. Então, vamos enxugar. Se a gente já consegue chegar e passar para eles de alguma forma, assim, olha, sua planta é essa, legal. No que ele coloca, hoje com a inteligência artificial a gente tem uma série de facilidades. Então ele dispara a planta dele lá de alguma forma, ele vai responder um questionário, um relatório, o que gosta, pode subir fotos também de o que gosta muito, adora essa madeira, enfim. Ele faça uma pesquisa, esse momento é gostoso, não tem frição, as mulheres adoram fazer isso. Eu imagino quanto ficam lá. Não imagina, né? Mas assim, projeto, na verdade, o projeto em si, por exemplo, uma reforma ou uma decoração do apartamento, o projeto em si não tem valor, é mais caro ou mais barato? Não, vai depender do acabamento que você colocar. Eu tenho um tampo de granito aqui, legal. Vai ser um tampo de granito? Vai ser um silestone?
vai ser uma pedra, vai ser uma lâmina, aí começa, né, o custo. Mas a pedra, o tampo de granito é lá, naquele formato, não custa mais, né? É na hora da escolha dos materiais que ele encarece. Então, legal. Se a gente consegue ir fazendo isso, e ao mesmo tempo lá, que é a sua preocupação, ele vai tendo lá um negocinho lá, conforme ele vai escolhendo o material, já vai dando um budgetzinho lá para ele, já vai dando um valorzinho, fica fácil de controlar isso. Então, qual que é a ideia? A grosso modo, tem uma planta, coloquei lá, usei a inteligência artificial, isso é óbvio que é uma ferramenta que ela tem que ser carregada de base de informações. Sim, de dados, isso é o mais difícil. Tecnologia serve para isso. Quem faz tecnologia se lasca, porque é muito difícil fazer, para facilitar a vida do outro. E ao final ela já tem um modelo, né? Isso sai em 3D, decorado, e aí tem aquele gostei, não gostei, simples assim. O gostei, você já está com ele pronto. Hoje a gente tem os sistemas BIM, tem uma série de Revit, que você já consegue calcular quantos parafusos vão na obra e já sai uma tabela. Sim. Por exemplo, se você fizer um projeto num sistema Revit, num sistema BIM, ao final, fiz aqui uma plantinha, 2 portas, ele já vai pedir tudo lá. Já vem na porta, tem uma fechadura, né? Tem uma maçaneta, tem as dobradiças, tem 3 dobradiças, você escolheu se quer a dourada ou a prata com 2 ilhosos, ele já sai, vai precisar de pelo menos 18 parafusos, ele já sai na conta, e se você já está linkado à internet, ele já pega preço médio de mercado e você já sai com o preço lá. Então, assim, tem que usar essa tecnologia de alguma forma, né? E aí você reduz o ponto da frição, que é o que? O tempo. Você faz uma remissão de tempo, você diminui, seu cliente fica mais feliz. Obra feliz é aquela que acaba, né? E que acaba rápido, porque senão o cliente ele cansa de nos ver. Ele cansa, todo dia a gente está lá e a gente também cansa de ver o cliente às vezes, né? Verdade seja dita, né? Sim. A gente está lá dando o nosso melhor e nem sempre o nosso melhor, quando está atrasado, é o melhor dele. Então a gente está assim, está estudando essa história toda. Espero vir aqui muito em breve falar para cá. Gente. Não, você não, quem vem agora é a Patrícia. Eu acho melhor. A Patrícia que vem. O papo com ela é melhor, agora, é mais inteligente. Ela vai assistir esse, já vai falar assim, tudo que ele falou. Pati, agora. A próxima tu tem que vir aqui, tá? É bem melhor. Pô, que bacana. Então deixa seu recado aqui pra gente, Marco, até dessas novidades que vem chegando, para entrar em contato com você, se pode ser pelo seu Instagram, mandar abraço pra filho, agora o microfone é teu, é aberto. Beleza, gente. Bom, obrigado pelo tempo, tá? Obrigado pelo tempo de vocês. Ele tá querendo acabar logo porque ele tá olhando pros salgados aqui em cima da mesa, né? Que eu sei. Já. Eu também tô, tá? Quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz, pode acessar nosso site, é www.baumarquitetura.criativa.com.br, tá? É Baum, B-A-U-M, é árvore em alemão. Tá. No caso, é a primeira proteção que o homem teve, né? Contra a chuva, contra tudo mais. Legal. Parte de Instagram, mesma coisa, Baum Arquitetura. Dá uma olhada também na Soultrix, S-O-U-L de alma, né? Soul_Trix. Lá você vai conhecer bastante sobre laje corporativa, sobre todo o processo, né? A Baum está bem na área residencial e comercial, a gente faz bastante restaurantes, bastante bares, temos um cardápio de coisas, já fizemos igrejas, já fizemos baladas, já fizemos muitas casas, né, uma série de coisas diferentes aí. E a parte da Soultrix, toda a parte de lajes corporativas. Qualquer dúvida que você tiver, novos arquitetos, estudantes, recém-formados, manda mensagem para nós, porque a gente gosta muito de conversar, a gente gosta muito de trocar ideias. E nesse momento até a gente está com vagas abertas. Então, para quem quiser... Aí, olha aí que legal, atento aí, hein, pessoal. Estamos procurando gente disposta de fato, sabe, olhar para a coisa assim e ter paixão pelo que faz. Saber que tem que ter começo, meio e fim, ter paixão pelo negócio de arquitetura, parte de decoração, parte de interiores, e a gente está com muita oportunidade. Então, profissionais e estagiários aí do Brasil todo, né? São aqui em São Paulo, né? Alphaville, que é onde elas estão. Alphaville, São Paulo. Nosso escritório tem um DNA muito diverso. Nós estamos formados há um bom tempo já, bem legal o tempo que a gente está formado, já dá para falar bem sobre isso. E tem um cardápio muito diverso, então a gente aprende muito. Para quem quer aprender, vem para cá. Que legal, é isso aí. Fica esse canal bacana. Como ele falou que tem que ter começo, meio e fim, pena que esse podcast tem que ter fim, é o nosso tempo. Tinha muito assunto para falar ainda. A Patrícia ainda vem falar a outra metade, depois vamos falar do lançamento, vai ser um prazer cobrir lá o evento de lançamento, vou lá com você, a gente é amigo pessoal. Nossa, meu convidado e a gente tem que falar muito sobre isso. É isso aí, que bacana, né? Então, tá aí.
Marcos Jordão arrebentando, super arquiteto, falou sobre essa paixão que a profissão traz, né, para quem decide ser arquiteto. E é isso aí, né, Enoque? Foi muito bacana esse bate-papo ideal. Então, muito bom, aprendemos bastante e deixar a rede social, Enoque C. Paiva e Construtora _ Ideal. E para emperiquetar, o que pode parar lá, vai emperiquetar. Passar uma maquiagem. Vinícius. Meu colega Vinícius. Deixa a câmera desligar. Olha, ele tá bem pertinho de mim aqui, ó. Vou dar uma cotovelada bem perequetada nele. Arquiteto, você sabe, eu achei de querer colocar uma samambaia aqui, ali. Violeta, samambaia. É isso aí, obrigado, Marcão, foi fantástico. Gente. Obrigado, Lucas, obrigado, Enoque, obrigado, Adilson, obrigado à equipe toda aqui de produção. Cara, sensacional. Por mim eu ficava mais tempo. Mas Volte quando quiser. Tá não, bom, vamos muito comer obrigado. agora. Vamos comer, jogar um bilhar, um fliperama. Foi fase de crescimento. Bora. É isso aí. Fala, garoto. Foi mais um bate-papo ideal.